Bom dia. Espero que estejam descansados para dormir bem. Vamos abrir a palavra de Deus em segundo livro de Samuel, capítulo 11, dos versos de 1 a 5. Segundo livro de Samuel 11, de 1 a 5, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai Celeste, a tua palavra que é santa e perfeita, a tua palavra, Senhor, que nos instrui no caminho da retidão, e que também nos aponta para o nosso pecado, para a nossa transgressão. Aqui nesta manhã, ó Deus, que iremos tratar sobre um assunto tão importante para as nossas vidas, nos dias atuais, sobre infidelidade, sobre adultério, sobre a quebra do 7º mandamento, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça compreender e que esta palavra tão preciosa, Senhor Deus, possa edificar as nossas almas nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós, ao ler segundo o livro de Samuel, capítulo 11, nós perdemos, às vezes, de vista, e ao ler só esta parte, o adultério de Davi, e achamos que foi algo muito simples. Davi chegou lá e olhou uma mulher e cobiçou aquela mulher e desejou aquela mulher e caiu em adultério. O relato é muito simples, né? São apenas 5 versículos, né? Muito claro aí. Só que ao olhar o livro, o contexto do livro de Samuel, do segundo livro de Samuel, nós vemos algumas coisas acontecendo antes disso. E que são importantes para entendermos como é que chegou nesta situação aqui. Porque, por demasiadas vezes, nós, quando estamos examinando o pecado ou qualquer outra questão, nós nos atemos muito à questão imediata. Aconteceu isso, como se fosse algo ocasional. Só que o pecado não trabalha assim, né? O pecado não trabalha de uma maneira rápida e ocasional, é ocasião ali. Não, o pecado é algo que vem ali dentro. Tiago vai falar sobre isso, né? Quando ele fala da cobiça e quando ele fala que nós vamos alimentando isto em nosso coração, até chegar a um ponto que este pecado é concebido. E a ideia de Tiago ali é a ideia de uma gravidez, né? Teve o início, depois desse início isso é alimentado, isso é gestado dentro do coração do homem e chega um momento em que ele vai ter que pecar. O que John Owen, no livro A Mortificação do Pecado, chama de a hora do pecado. E essa hora do pecado, segundo John Owen, ninguém pode mais evitar. Por quê? Porque teve todo um processo anterior,
onde foi preparado, você foi alimentado, sua mente foi ali desejando mais e mais e mais, e chega um ponto em que você agora está pronto, está maduro para cometer aquele pecado. Então, se você quer tratar pecado, você tem que ir na raiz do pecado. Então, para a gente entender um pouco a dinâmica disso aqui, a gente tem que entender um pouco o que é que está acontecendo aqui. Então, o que é que está acontecendo aqui? Primeiro, vamos voltar um pouco e vamos chegar no capítulo 6. Então, o que é que acontece no capítulo 6? Eu não vou estar lendo e apenas trazendo os eventos que antecederam este momento do adultério de Davi. No capítulo 6, nós vemos então Davi trazendo a arca da aliança para Jerusalém. Lembrem-se que a arca da aliança ela é tomada pelos filisteus quando Saul vai à batalha e leva a arca. Então ela é tomada lá pelos filisteus, né? E a partir daquele momento a arca fica lá, em um momento em filisteus, depois ela volta e fica na casa de um israelita, mas ela não fica em Jerusalém, ela não fica na sede, né? Ela não fica no lugar onde o rei está. Então Davi agora está trazendo a arca para o seu devido lugar, para o tabernáculo, onde ali vão poder ser oferecidos os sacrifícios e tudo mais. Então Davi, ele traz a arca, e é um momento muito alegre, é um momento de grande alegria para o povo de Deus e até para Davi. Davi, como homem de Deus, como um homem piedoso, ele se alegra com isso. Depois disso, Davi, ele deseja então fazer um templo. Ele deseja fazer uma casa para Deus. No capítulo 7, então, depois de trazer a arca da aliança, ele olha para as coisas e ele diz, olha, eu moro em um palácio, eu moro em uma casa, né, muito boa, um palácio real, e Deus está morando numa cabana, num tabernáculo, numa tenda. Então eu quero fazer uma casa para Deus. Né? E parece ser algo nobre, né? Algo nobre, fazer uma casa para Deus. Eu estou aqui no palácio e Deus está lá numa tenda, numa cabana. Né? O profeta Natan não consulta a Deus e diz, faça, pode fazer. Não tem, né, um desejo desse do rei, vá lá e faça. Quando Natan volta, Deus fala com o profeta e diz, vá lá e diga a Davi que ele não vai fazer a casa, não vai construir o templo. Né? E aí Deus dá uma chamada forte em Davi. Se pega o capítulo 7, Deus diz assim, quem é você? Estou, logicamente, interpretando aqui. Eu te tirei de lá, por detrás do pastoreio lá do rebanho. Você era um pastor de ovelhas, você não era nem o preferido dos seus pais, nem... Quem é você, Davi? Eu é que fiz você rei. Se você hoje está em um palácio, é porque eu fiz você rei. Eu te fiz assim. Então como é que você agora acha que pode construir uma casa para mim? Eu é que faço as coisas. Eu sou Deus. Eu não habito em tendas feitas por mãos humanas. Eu é que vou fazer uma casa para você. E ele aponta para Cristo. Porque muitos pegam esse texto e dizem, o descendente de Davi que vai construir é Salomão. Porque logo a seguir, e foi a interpretação de Davi ali, só que Davi diz que o rei, o descendente dele, de Davi, reinaria eternamente e Salomão não reina eternamente. Então o filho de Davi que constrói o templo é Cristo. E ele diz isso lá. Derrube este que eu vou reconstruir em 3 dias. Então Deus ali, de maneira muito clara, diz que ele é suficiente. Ele não precisa de Davi. Davi é que precisa dele. Capítulo 8, nós temos aí então Davi guerreando e conquistando várias vitórias. Várias. Então, várias coisas Davi faz. No versículo 10, nós temos Davi agora entrando em guerra contra os filhos de Amon, os amonitas. O rei que era anterior morreu, versículo 1, e o filho dele reinou o seu lugar, e ele humilha alguns servos de Davi que vão para lá para negociar
uma paz, para manter a paz que havia com o rei anterior. E Davi então sai à guerra contra este rei, mas ele não consegue triunfar completamente, não é, diante de Davi. Então, quando está no versículo 1 aqui dizendo: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, a guerra, depois de um ano aqui, ela é retomada, né? Ela é retomada. Então, como parece que ele triunfou na guerra, mas não. Rabá é sitiada, mas Davi não vence completamente a guerra é interrompida. Tanto é que no versículo 26 do capítulo 12, diz assim: entretanto pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então perceba que o adultério de Davi ocorre exatamente entre a guerra que Davi trava contra os filhos de Amon. A guerra contra os amonitas. E perceba aqui esta guerra que é iniciada por Davi, quando então é o tempo de retomar a guerra, decorrido um ano da pausa da guerra, e agora é para voltar à guerra. O que é que Davi faz? Davi havia vencido várias batalhas, Davi está tranquilo, a cidade de Jerusalém está em paz, o povo de Israel está em paz. Davi então manda Joabe e então os soldados: eu não preciso ir, eu não preciso ir para essa batalha. Eu confio plenamente no meu comandante e ele vai triunfar. Perceba que o coração de Davi, ele está em paz, ele está tranquilo, ele está fortalecido, ele está muito, digamos assim, confiante. E aqui, irmãos, nós temos o primeiro problema, quando nós estamos tratando com o pecado e com o pecado do adultério e da infidelidade. Quando o nosso coração está confiante demais, fortalecido demais, é nessa hora que Satanás ataca com seus dardos mais inflamados. Nesse mesmo livro, Mortificação do Pecado, do pastor John Owen, ele traz uma ideia que eu nunca esqueço por ser morador de rio, beira de rio, né? Então eu vi isso desde a minha infância, né? E John Owen diz assim, ele diz que o lugar mais perigoso do rio é o lugar que aparentemente é o mais calmo. Você olha de fora do rio, você olha e vê aquela calmaria lá, e você diz: olha. E na beira do rio, que é a parte rasa do rio, a água fica muito revolta ali, né? Você diz: olha, aqui parece que... E aí você consegue ver a correnteza. E você diz: rapaz, aqui que é o perigoso. Lá no meio, lá é o lugar mais tranquilo. Só que é um engano. Porque lá, a correnteza está por baixo. Lá, a correnteza não é perceptível. Você não está vendo a correnteza. E John Owen diz: assim também é a nossa vida. Quando tudo está bem, é nessa hora que você baixa a sua guarda. É nesta hora que você relaxa, que você acha que está tudo bem e que nada pode acontecer a você. É exatamente nesta hora que Satanás irá atacar você de maneira mais brutal, mais severa. É nesta hora que você acha que está tudo bem e que não há muita coisa com que se preocupar. É que Satanás... Perceba que Davi cai, não é quando ele está fugindo de Saul. Inimigos estão contra ele. Ele não conseguia. Naquela hora ali em que ele está sendo perseguido, não é nesta hora que ele cai. Davi não cai quando ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Davi não cai quando
as suas grandes lutas estavam sendo travadas. Davi cai exatamente quando ele está em paz com essas lutas externas. Mas o seu coração não estava em paz. Ele não vigiou o seu coração. Ele não guardou o seu coração. É exatamente aí que nós caímos. Quando nós não vigiamos o nosso coração. Quando nós não colocamos travas e vigias em nossos corações. Então, eu li esse texto exatamente para que nós olhemos para este exemplo de Davi, que é um exemplo de queda, de como as coisas vão caminhando em direção à queda. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é este ambiente calmo. A primeira coisa que eu queria que vocês saíssem daqui e conscientes disso. Quando tudo parece bem, se preocupe. Principalmente com o seu coração. Né? Tá bem, a sua casa está bem, a sua família está bem, a igreja está bem, seu trabalho está bem. Calma, porque é nesta hora que você vai relaxar. É nessa hora que você, naturalmente, isso é natural, né? Quando a gente está mais lutando com questões externas, o que é que a gente faz? A gente vai mais à igreja, a gente ora mais. Não é assim que acontece? Na maioria das vezes, né? Então, na maioria das vezes, quando tudo está dando errado em nossa vida, é que a gente se apega mais a Deus. Quando a gente está muito bem, a gente dá uma relaxada. E é aí nessa hora, porque aí você diz, mas está tudo caminhando bem. É nessa hora. Né? Satanás tem duas estratégias terríveis, que aí a gente tem que se preocupar. Satanás, ele nos ataca com lutas e com dificuldades, brutalmente. Né? Ele faz isso. Né? Davi sofreu isso. Os ataques de Saul, né? Era um espírito maligno, se apossava de Saul ali, ele atacava Davi, ele queria matar Davi. Né? Mas Deus não. Satanás, ele também se aproveita desses momentos de suavidade da nossa vida. Então, tem essas duas, eu sempre costumo dizer aos irmãos, olha, Satanás ele é tão ardiloso que ele faz isso. Né? E quando a gente olha para Apocalipse lá, as duas bestas, uma que emerge da terra e uma que emerge do mar, é mais ou menos isso. Ele vai ferir, e ele vai bater, e ele vai perseguir, mas ele também vai trazer suavidade na tentação. Parece ingênuo, parece algo, né, doce, né, algo que você vai dizer, rapaz, que bom isso aqui, parece que é certo isso aqui. E aí ele vai fazer isso. Então, perceba só que Davi ele está neste momento aqui de tranquilidade, e é neste exato momento em que tudo vai acontecer. Segunda coisa que é importante nós entendermos aqui, quando nós fugimos da nossa responsabilidade, é outro momento também que Satanás vai usar para isso. Né? Então perceba-se aqui no versículo 1 que não é à toa que este versículo está aqui. Decorrido um ano de quê? Do princípio da guerra contra os filhos de Amon. É bom que a gente... Né? É um ano de quê isso aqui? Do princípio da guerra dos filhos de Amon. A gente tem a queda de Davi entre esse evento. O início da guerra e o final da guerra. Então, decorrido um ano disto, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, o rei fica em casa. Percebeu? Ele deixa a sua responsabilidade, ele vai então para casa. Ele fica em casa, desculpa, ele não vai para casa, ele fica em casa. Né? Enviou então Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou
em Jerusalém. Isso é muito enfático aqui. É o tempo em que o rei deveria ir, ele fica em casa. Ele está saindo, fugindo da sua responsabilidade. Nessa hora em que você é responsável por fazer algo e você fica tranquilo, você diz, não, eu não vou fazer isso. Ontem, pela manhã, se eu não me engano, quando, acho que foi o presbítero Márcio que estava falando aqui, quanto tempo você, às vezes, fica na rede social, vendo, não é, coisas. E ali vai aparecer de tudo ali para você. Quanto tempo em que você deveria estar de maneira responsável estudando ou trabalhando, você está negligenciando as suas responsabilidades e ficando ali exposto. Exposto. Porque estar ali de frente com a tela, você está exposto a tudo que acontece. Se existe algo que é muito bom, o avanço da internet, mas que foi algo muito danoso, principalmente porque é uma ferramenta que, se ela não for bem usada, ela serve exatamente para a ruína espiritual. Ruína espiritual. Quantas pessoas hoje estão viciadas em pornografia por causa da internet? Porque antigamente, se você quisesse ter acesso à pornografia, você tinha que sair da sua casa. No caso da época das revistas, você tinha que ir a uma banca de revista, comprar, se expor e voltar para casa. Ou então você ia a uma locadora e ali iria alugar um filme, mas você estaria exposto, porque o dono da locadora estaria vendo você fazer isso. Mas hoje em dia, com alguns cliques, você consegue ter acesso a todo tipo de pornografia, a todo tipo de infidelidade, dentro da sua casa, sem ninguém saber. Perceba como tudo isso ficou mais sutil e como isso traz um impacto muito grande. Certa vez eu estava ouvindo um irmão que hoje é pastor lá nos Estados Unidos já há algum tempo. Ele é de Maceió e ele é pastor da Bible, né, da igreja Bible, a mesma igreja do pastor Douglas. E ele falando em uma pesquisa americana, que me surpreendeu, eu fiquei, rapaz, em que 70% dos pastores entrevistados diz que já tiveram acesso à pornografia dentro do gabinete pastoral. Uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos. 70%. Imagine, a gente não está falando de membros comuns da igreja, a gente está falando de pastores. Não na sua casa, mas dentro do gabinete pastoral. Irmãos, isso tomou conta do mundo. Né? Hoje, a pornografia é uma das 3 maiores indústrias do mundo. Drogas, pornografia e qual é a terceira? Não. Farmacêutica. Remédios. Ansiolíticos. Farmacêutica. São as 3 maiores indústrias hoje. Medicamentos, pornografia e drogas. Veja como nós estamos, né, sendo bombardeados o tempo todo com isso. Então, quando nós olhamos para Davi aqui, nós olhamos exatamente para ver como isso acontece dentro de nós
E como isso pode acontecer? Parece distante de nós o texto, mas não. Veja que quando você se exime da sua responsabilidade, você está sujeito. Né? Já diz um ditado popular, sempre que tem um ditado popular, eu digo, está lá em Provérbios 32. Hoje estavam dizendo lá no quarto, eu estava meio ainda confuso, né? Aí um irmão lá, acho que foi o William, me disse, como diz assim, aí foi dizer lá, eu estava meio confuso, estava dormindo, aí eu meio dormindo e acordado esse Provérbio 32, né? E quando vem essas... Ditado popular está lá em Provérbios 32. E quando tem essa, por exemplo, Jesus te ama e tal, aí está lá em Atos 29. É mais evangelical, né? Então vai mais para frente, né? Já vem para o Novo Testamento, né? Está lá em Atos 29, né? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Está onde? Atos 29. Mais evangelho, né? Então, Provérbios. Então, um Provérbios que está lá em 32, né? Provérbios capítulo 32, está lá. Qual é? Mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, quando você se exime da sua responsabilidade, quando você sabe o que tem que fazer e não faz, e aí você vai para essas fugas, para esses lugares, então, internet, rede social e tantas outras coisas, a tendência é que você caia. É que você caia. Porque, perceba, você está se expondo a isto. Terceira coisa que nós temos aqui e que podemos trazer para nos ajudar. Uma tarde, está na folga, né? Está no dia de folga dele, ou seja, os soldados estão lá batalhando, guerreando, morrendo. Davi está onde? Palácio. Dormindo, uma bela tarde. Depois do sono do almoço, né? Davi, então, daí já se percebe que ele era o quê? Nordestino, né? Depois do almoço, ele vai tirar o cochilo dele, né? Não é isso? Então, depois de se levantar à tarde, aquele cochilo da tarde, o que é que ele faz? Ele vai dar uma volta no palácio. Ele vai passear, então, no terraço da casa real. Ele vai passear no terraço do palácio. E daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. O que é que ele deveria fazer ao ver uma mulher tomando banho? Ao ver uma mulher despida? O que é que ele deveria fazer? Fechar os olhos. Né? Ele deveria desviar o olhar. Mas não, ele ficou olhando e ele percebeu que aquela mulher era o quê? Formosa, era bonita. Né? Ele ficou ali agora trazendo imaginação ali. E ele disse, rapaz, que mulher linda. Que mulher bonita. Né? E não é pecado você achar outra mulher bonita. Né? Mulheres são bonitas. Né? Agora, o grande pecado é estar você desejando aquela mulher. Você está alimentando. Algo muito importante no texto de Mateus capítulo 5, Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher e deixar ela bonita, comete adultério. É isso? Não. Ele diz, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, ou seja, com desejo sexual, ele já comete adultério. Então, está o desejo. E isso é muito subjetivo. Por isso que isto é algo que está relacionado ao nosso coração. Eu não posso aferir, eu não posso medir o desejo de outro. Por isso que, diante desta questão de adultério e infidelidade com relação ao desejo, isto é algo muito interno seu. E por isso que é bom a gente tratar disso aqui numa palestra, para você entender essas questões. Né? Porque esta luta, ela vai externar em algum momento, como externou aqui em Davi. E quando eu começo, eu falo lá em Tiago, mas esta luta começa dentro do seu coração. A luta do jovem, depois, com a fornicação no namoro, começa quando? Quando ele começa a acessar pornografia. Ele já começou a pecar ali. O conselho está sabendo disso? Provavelmente não. O pastor está sabendo disso? Provavelmente não. Os pais estão sabendo disso? Provavelmente não.
Esta luta é entre você, o seu coração e Deus. É o que acontece aqui. Se Davi aqui, ele desvia o olhar, se Davi aqui, ele não leva adiante, ele apenas olhou e saiu dali, fugiu e correu, nada do que acontece depois aconteceria. Ele matou o pecado na raiz. Nós vamos ver aqui que houveram outras chances de Davi matar, mas ele não mata o pecado. Ele alimenta e ele faz com que aquilo cresça dentro do seu coração. Deus nos dá várias oportunidades, irmãos, para nós renunciarmos, para nós abortarmos o nosso pecado, para nós deixarmos e matarmos mesmo o pecado. O problema é quando nós vamos e alimentamos, e vamos e deixamos isso acontecer. Então, perceba só, Davi, então, ele olha para aquela mulher. Jó, capítulo 31, ele diz assim: fiz aliança com meus olhos, como, pois, eu fixaria numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não vou olhar para uma donzela, porque eu sei que a partir do momento em que eu olhar e eu colocar o meu olho nela, e eu cobiçar e eu desejar, eu sei que aí já está o pecado, porque ele já comete o pecado, e Cristo diz que aquilo já é adultério, mas isso ainda vai adiante, isso vai terminar em um ato pecaminoso. Aquilo que é um desejo pecaminoso, que já é pecado, vai terminar em uma atitude pecaminosa. Então, perceba só, Davi aqui, ele olha para aquela mulher. O que nós devemos fazer ao ver qualquer tipo de coisa? Nós devemos fugir. Nós devemos desviar o nosso olhar. Nós devemos ver que há ambientes em que para o crente é difícil estar ali, olhando aquelas coisas. Então, o que eu devo fazer é me antecipar a ocasiões que eu sei que podem dar, podem levar, podem conduzir ao pecado. Se eu sei que aquilo, por exemplo, para as crianças aqui, para os jovens aqui, se eu sei que há colegas na sala de aula, que são colegas ali na sala de aula, e eu tenho a rede social dela, e eu sei que ali tem fotos sensuais, porque a menina hoje já com 12, 13, 10 anos, já faz fotos sensuais, o que é que eu vou fazer seguindo ela? O que é que me leva a isso? Se eu vou estar sendo exposto ali, todos os dias, à sedução. Mas ela é minha amiga de sala de aula. Não, sim, mas você sabe que aquilo vai levar num caminho mau. Não vá. Não queira isso. O que é que um homem, de repente, ele começa a seguir mulheres que têm questões sensuais, que estão o tempo todo sensualizando na internet? O que é que você vai se expor a isso? O que é que você ganha com isso? Ser tentado e provavelmente cair em pecado. Se não em atos pecaminosos, mas em desejos pecaminosos. Se não você tiver um adultério carnal entre sexo, mas você vai ter um desejo impuro que Cristo já diz que é adultério. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, aquilo já é adultério. Você já foi infiel à sua esposa. Você já traiu a ela.
E no caso do jovem, ele já é infiel à sua futura esposa. Ele já está traindo. Perceba só, irmãos, que tudo começa com o olhar. Tudo começa com os nossos olhos. Né? Mas tem mais. Veja só o que acontece. Davi, então, mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba. Mas veja só o que disseram. Ela é filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Perceba só, irmãos, que ele tem agora uma segunda chance. A primeira chance era desviar o olhar. Concordam comigo? Ele poderia desviar o olhar e ir embora. Acabou. Não vai ter. Ele fugir. Né? Certa vez, e aí, um pastor amigo, já falecido, pastor congregacional Armando Torres, ele disse, meu filho, para fugir, não cair em pecado na área sexual, nós temos que fazer a Operação José. Operação José, que danado é isso, né? Eu fiquei confuso, né? Que danado é a Operação José? Me responda aí. Aí ele disse, fugir. Tem outra. Quando José foi assediado ali pela mulher de Potifar, o que é que ele faz? Foge. Vai embora, corre. Não fica não. Porque se você ficar ali conversando e tal, você vai, cair. E é o que acontece aqui. Davi não desvia o olhar, Davi fixa o olhar, e agora Davi vai conversar, Davi vai perguntar quem é esta mulher. E ele é claramente respondido aquelas pessoas que estavam ali do lado de Davi, ele diz, olha, ela é casada. Ela é casada. Ela não está disponível. Ela não pode ser sua mulher. Ela já tem uma aliança com outro homem. Ela não pode ser sua. Ela não é viúva e ela não é solteira. Ela é casada. Nesse segundo momento, que Davi já havia desejado, Davi já havia olhado para ela, ele poderia chegar e dizer, aqui eu vou parar. Eu não vou adiante. Ela é casada, eu vou fazer o quê? Eu sei que eu não posso. Mas perceba como Davi, ele está tão cego, ele está tão endurecido no seu coração, que em nenhum momento ele pondera as coisas. Irmãos, quando o pecado ele é alimentado em nosso coração, a cega de uma maneira que você fica... As pessoas olham para você e olhem que Davi é um homem de Deus. Mas você fica tão cego, tão fora de si no pecado, tão louco. O pecado é loucura, que você não consegue raciocinar direito. E Davi, no lugar de dar um basta nesta situação, ele leva adiante. Ele paga para ver. A infidelidade, como qualquer pecado, ele tem essa loucura. Você acha que está fazendo a coisa certa. Você não tem dimensão das consequências daquilo para o resto da sua vida. Não tem dimensão. Hoje, quem acessa a pornografia e quem tem certas atitudes na sua vida, ele não sabe que aquilo traz danos cerebrais para o resto da vida. Por que ela é a indústria que mais cresce? Quais foram as três que eu disse? Farmacêutica,
O que é que une essas três coisas? Vício. Vício. Não é? O sujeito que toma remédios, principalmente remédios ligados a emoções, as chamadas doenças mentais, eles provocam dependência. Mesmo trazendo sérias contraindicações, sérias, efeitos colaterais. Mas provoca isso. O que é que a droga faz? Vício, dependência. O que é que a pornografia faz? Dependência. Os sujeitos souberam disso e eles atacam isso. Perceba, e aí você entra neste mundo, principalmente crianças, jovens, adolescentes, e acham que eles poderão se livrar disso a qualquer momento, como quem começa a usar droga. Não, aqui eu paro quando eu quiser. Entenda isso. Você não para quando você quiser. Porque a partir do momento em que você se torna dependente daquilo, você se torna escravo. Você deixa de ser senhor para ser escravo. Você deixa de dominar para ser dominado. A partir do momento em que você acessa esse tipo de coisa, o que você se torna um adúltero, você é dominado agora por aquela mulher. Pode prestar atenção que todo homem adúltero, ele faz o que a amante quer. Ele é dominado por ela. Ele se torna suscetível, porque aquilo ali é o ídolo dele, ele deseja aquilo. E a amante faz o que quer com ele, para lá, para cá, manda para lá, manda para cá. E ele também se torna frágil na sua casa, porque ele tem um senso de culpa, ele tem uma consciência de que o que ele está fazendo é errado, e agora ele também não tem mais domínio sobre a sua casa. Foi mais ou menos o que aconteceu com Davi. Qual é a consequência após o pecado de Davi? Tem um problema sério na casa dele, de abuso sexual. Um filho dele abusa uma filha. E o que é que Davi faz? Tem uma conversa lá com ele. Tem uma conversa lá. Ele não toma nenhuma providência mais dura, mais séria, mais severa. Porque ele não tinha mais condições de dominar isto. De colocar rédea na sua casa. Porque a sua consciência estava afetada pelo seu pecado. Então vocês que são jovens e nós que somos já homens casados, devemos entender isso. O pecado sexual, ele escraviza o homem de tal maneira que ele passa a ser dominado. Ele passa a ser escravo. Ele passa a ser, ali estar agora submisso à sua vontade carnal, ao seu desejo sexual. E isso faz com que a sua noção de coisas, do que é certo, do que é errado, a sua moralidade seja relativizada às vezes. Então, é importante que a gente entenda isso. Mesmo quando avisado, não pode, ela é casada, ela é mulher de Urias, Davi, então, ele leva adiante. Versículo 4, ele diz assim, então, perceba como o pecado ele vai, mortificando a nossa moralidade. Ele olhou, ele perguntou, mas perceba agora o que ele faz. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ela se deitou com ele e depois foi embora para casa. O pecado agora não tem problema em se tornar público.
Ele pede agora que outras pessoas tomem conhecimento do seu pecado, porque ele manda que mensageiros, ele não vai lá escondido e tal, no meio da noite, e diz, o rei quer entrar aqui na sua casa, me deixe entrar. Não, ele manda que outros homens vão lá e tragam então Batseba para ele. Perceba como o senso de moralidade, o senso de certo e de errado de Davi, ele está se perdendo, e ele então está vindo agora de uma tal maneira tão severa que ele agora está tornando isso muito público. Outras pessoas agora passam a saber daquilo que está acontecendo com ele. Mas não no sentido como ouvimos ontem, ouvimos hoje, no sentido de prestação de contas, de aconselhamento, de você chegar e dizer, rapaz, eu estou severamente atacado por esse desejo aqui e eu quero um conselho. Davi não está preocupado com isso. Davi não quer conselhos para se livrar do pecado. Davi pede que mensageiros, ele pede que homens vão lá e tragam Batseba para ele. O pecado vai nos tornando tão degradante, uma situação tão degradável, que a gente chega um momento em que a gente não consegue mais nem sequer ter vergonha daquilo que nós estávamos intentando em nosso coração. Aquilo que talvez fosse muito oculto, que a gente estava preservando para que ninguém soubesse, a gente agora não tem vergonha de que aquilo se torne público. A gente não tem consciência mais. A nossa mente e o nosso coração ficou tão endurecido que isto é muito comum. Teve um jovem que saiu da igreja e há alguns anos ele veio conversar comigo. E ele estava deixando a esposa. Ele era membro da igreja, a mulher dele membro da igreja. Ele estava deixando a esposa. E ele veio conversar comigo. E ele, pastor, eu queria conversar com você. Eu digo, vai lá, vamos lá na igreja. E ele foi lá na igreja. E você está aí, o que foi? Ele disse, olha, eu estou pedindo divórcio. Minha esposa. 2 filhos. E eu já tenho uma namorada. Essa mesmo, estou com uma namorada. Eu disse, rapaz, você tem noção da gravidade do que você está me dizendo? Você tem noção da coisa odiosa e horrenda aos olhos de Deus do que você está me falando? E ele disse, eu sei que é muito grave. Eu sei que isso não agrada a Deus. Mas, e aí ele disse uma expressão, e se eu tiver que pagar diante de Deus por esta decisão que eu estou tomando, eu estou pronto a isso. E eu disse, muita dor no coração, porque é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ruim de pastorear na mesma cidade que você é, porque você conhece as pessoas, você sabe quem é desde criança ali. E eu disse a ele, muita dor no meu coração, sabendo que a família estava sendo destruída. Eu disse, tire o si. Não é se Deus vai fazer com que você pague, se você vai sofrer algum dano, tenha certeza disso. Porque essa decisão que você está tomando hoje, em deixar sua esposa, sem motivo lícito, sem motivo nenhum, e já adulterando, tenha certeza que você pagará muito caro. O custo desta sua decisão será altíssimo. Altíssimo. Você hoje ainda tem possibilidade de se arrepender dos seus pecados. Você pode abandonar este seu caso, porque não é namoro.
Você está em prostituição. Você está em adultério. Homem casado não namora com outra mulher. Não existe namoro para homem casado. Né? Não existe amante. Fulano de tal tem uma amante. Não. Isso não é. Isso é adultério. Isso é prostituição. Palavra, né? Nós temos que, agora, o pastor Arão falou, ter coragem para colocar as palavras no lugar certo. Porque a gente, às vezes, usa termos do mundo para tratar de questões que a Bíblia dá outros nomes. A Bíblia dá esse nome. Fulano de tal teve uma amante, né? Isso é adultério. Prostituição. Fulano de tal teve sexo antes do casamento. Como se isso fosse algo comum. Não, isso é fornicação. Ele é um fornicador. Ele é um adúltero. Ele quebrou o 7º mandamento. Aquele que consome pornografia, ele é um adúltero. A gente tem que usar termos corretos e não termos suavizados, mitigados. Termos que você... como se isso fosse comum. Tem que usar termos bíblicos. Eu disse a ele, isso não é namoro, isso é adultério, isso é prostituição. E diante de Deus você vai sofrer danos seríssimos. Você tem chance de se arrepender. Davi teve chance de se arrepender. Davi poderia ter interrompido aqui. Ele mandou trazer Batseba. Quando ela chegasse, ele poderia dizer, não, eu desisti. Vai embora. Mas ele estava tão enganado pelo seu próprio coração, pelo seu pecado, que ele vai adiante e ele então comete adultério contra Batseba. Meus irmãos, se nós olharmos para esse texto com cuidado e observarmos como há um progresso, há um caminhar, que neste caminhar há vários momentos que você pode desistir, que você pode abortar, que você pode voltar. Mas se você está tão tomado e você está tão, digamos assim, dominado pelo seu pecado, dominado pelo seu desejo, quero aqui dizer a você que também ainda há chance de você voltar. Primeiro, reconheça isso. Reconheça que a primeira batalha ela é travada no seu coração. Às vezes nós temos vergonha de conversar com outras pessoas sobre isso. Porque achamos que esta conversa que podemos ter com outras pessoas será espalhada no meio da igreja e eu vou ficar envergonhado e tal, e aquela coisa toda. Não, olhe, escolha pessoas piedosas que podem te ajudar sobre isso. Eu sei que em toda a igreja tem homens e mulheres, mas no caso aqui homens, porque a gente está no encontro de homens, fiéis e piedosos que podem nos ajudar. Essa ideia de aconselhar-se mutuamente, expor as nossas fraquezas, irmãos, isso não é sinal de fraqueza. Isso não é sinal, de, rapaz, eu preciso de alguém. Não, isso é sinal de humildade. E nós vamos ver à noite sobre orgulho. Nós temos dificuldade com isso porque nós somos, no fundo, orgulhosos. Nós não queremos depender dos outros. Nós queremos muito bem servir aos outros, mas nós dificilmente queremos ser servidos. Isso é orgulho. Se alguém vir fazer alguma coisa para você, não, quero lhe ajudar. Tal, porque nós temos essa dificuldade, esse desejo de independência. Mas uma grande coisa é você olhar para pessoas dentro da igreja. E se você está dominado pelo seu pecado, se você não consegue se livrar disto, pastor, eu não consigo me livrar da pornografia. Entenda isso, você está dominado.
Aquilo se tornou um Deus para você. Aquilo se tornou o seu Senhor. Então procure alguém piedoso na igreja, para que você possa se aconselhar, para que você possa prestar contas, para que possa lhe ajudar neste processo. Saída disso. Não seja orgulhoso e ache, porque isso, a palavra que o pastor Alan usou várias vezes, é sabotagem, é auto-engano. É você enganar o seu próprio coração, é você enganar a si mesmo. Entenda que você precisa de alguém. Se você não consegue se livrar sozinho, alguém precisa lhe ajudar. Procure alguém piedoso na sua igreja. Procure alguém sério em sua igreja. Não precisa ser o pastor. Mas procure alguém em que de fato tenha esse retorno. Cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você vê. Cuidado com a exposição que você tem a certo tipo de imagens na sua vida. Né? Uma coisa que muitas pessoas perguntam, às vezes, alguns jovens, algumas pessoas, às vezes de outra denominação, rapaz, você vai numa praia, você gosta de praia, né? Eu digo, não vejo problema, não é pecado ir na praia, mas tem dias para você ir na praia. Né? E tem praias que você deve ir, e praias que você não deve ir. Então, se você sabe que há lugares que você vai ter uma exposição maior à sexualidade ali, à luxúria, ao pecado, ao tipo de roupa que mulheres estão vestindo ali, o que é que você faz? Eu não vou. Por exemplo, como eu morei lá, e agora não posso ir muito à praia nem a rio, né? Que eu estou morando no sertão, então o máximo que a gente tem é terra seca para caminhar. Então, ninguém vai, né? Então, essa exposição é menor. Mas sempre que eu passei a minha vida toda em Propriá e pastoreei lá durante 11 anos, então eu ia sempre tomar banho de rio. Mas qual eram os dias? Os dias da minha folga, segunda-feira. É ninguém. Então, na segunda-feira, eu pegava a minha família e ia para o rio. Interrompi por causa de um acontecimento lá. Uma jovem morreu afogada, minha esposa presenciou e aí ela ficou traumatizada e aí a gente deixou de ir. Mas a gente ia. E aí quando começava a dar meio-dia, na segunda, ia começar a chegar gente. Eu pedi o almoço, almoçava e ia para casa. Você pode evitar essa exposição. Eu não preciso ficar ali. Eu não preciso me privar daquilo. Eu não preciso fazer isso. Porque eu sei, e você sabe, os horários que você pode ir. Você sabe os lugares que você pode ir. Então perceba que esse ato de desejo e de pecado é uma decisão sua. É uma decisão sua. É você que escolhe isso. É você que escolhe e decide acessar certos tipos de sites. É você que escolhe ligar o computador. É você que escolhe fazer tudo aquilo ali. É uma decisão sua. E nessa decisão, saiba que você pode evitar certo tipo de coisa. Onde isso vai dar? O adultério começa já na intenção, mas e onde isso vai dar? Em adultério, aí sim, no ato pecaminoso, famílias destruídas, filhos escravizados, igrejas arruinadas. Irmãos, é importante que a gente olhe para isso e esse dado que eu trouxe aqui da indústria e veja como nós precisamos parar mais tempo para refletir sobre isso. A gente precisa, dentro da igreja, fortalecer ainda mais e mais e mais os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. O presbitério Márcio me chamou ali e disse: como é que vai ser sua palestra aí e tal? Eu disse: não, eu posso calibrar para cima e para baixo. Pode ir para algo muito mais, para homens mais casados, mais maduros e tal, e posso também descer um pouco para as crianças. Ele disse: porque cada dia mais isso está entrando mais cedo dentro das nossas famílias. Então, nós como homens e líderes, e aqui eu trago uma palavra agora para
os homens casados e que têm filhos e filhas, cuidado, porque cada vez mais isso vai estar inserido dentro da nossa família. Porque isso é um grande ingrediente para a destruição das famílias. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias, né? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos fortaleça, né, para lidarmos com isso nos nossos dias. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por este assunto tão importante para a vida da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento espiritual para lidarmos com isso nas nossas famílias, principalmente, Senhor. Desde já começar a conversar com os nossos filhos sobre a infidelidade, sobre adultério, sobre como isso é inserido dentro da vida deles e como eles devem estar preparados para lutar, ó Senhor, contra a infidelidade e para manter a pureza, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.